Vou abrir a fala daqui a pouco para o Grota, também para o secretário de Cultura, mas antes eu queria colocar que esse é um curta-metragem documental, o Grota vai falar um pouco do processo, mas antes mesmo, a gente ficou 2 meses acessando diretamente o acervo do Sebastião Leme, e um muito obrigado à família Leme por ter nos apoiado, por ter confiado desde o início do projeto. Sem vocês também eu acho que não seria da mesma forma. Então, uma das coisas que vocês vão assistir no filme, mas é também um spoiler aqui, é que o Sebastião Leme tem centenas de fotos do Caiçara. E essas fotos atualmente estão na Cinemateca como fotografias de um fotógrafo não identificado. Através de uma grande articulação, também mostrando esses documentos que a gente teve acesso à pesquisa, a Cinemateca garantiu ali que vai creditar o seu Leme por essas fotos, e é uma coisa que ele buscava, né, até o final da vida, e para nós assim esse é um dos grandes prêmios, né? E o outro prêmio também dando essa notícia que, apesar desse curta-metragem que agora está em pré-estreia, a gente também nesse ano, em julho, através do PROAC, do Governo do Estado de São Paulo, a gente também vai estar realizando um longa-metragem, dessa vez mantendo a equipe, ampliando esse corpo de profissionais. Então, para nós, a gente vai se ver mais uma vez no segundo semestre, dessa vez com longa-metragem. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rodrigo Grota, diretor do filme. Muito feliz de estar aqui em Marília, minha cidade de Natal. Encontrei vários amigos aqui dos anos 80, 90. Bom, o Bruno comentou um pouco do filme. A ideia surgiu, acho que em 2020, 2021, né, Bruno? Mas quem me falou a primeira vez mesmo foi a Lara, que está por aqui, em algum lugar, a Lara ali, neta do Leme, né? Acho que numa viagem, né, Lara, na estrada, a gente comentando, ela falou da obra do avô dela. Curiosamente, eu morava perto da casa dele, mas não sabia, né, da existência dele, já que ele nasceu em 1918 e eu nasci em 79, assim, eram algumas gerações diferentes, né? Mas eu morava ali na 9 de Julho e ele morava ali na Pedro de Toledo, né? E eu estava na frente da casa dele no Sagrado. Então foi muito legal conhecer essa obra imensa do Leme. Ele tem não só essa obra fotográfica, mas também filmou muitos documentários aqui em Marília para a Comissão de Registros Históricos da Câmara Municipal, né? Mas eu já tinha até utilizado o filme que ele fez com o Tetsuo Okamoto, mas não sabia que era do Leme. Fez com isso também Super 8, vocês vão ver um trechinho no começo do nosso documentário, né? E tem essa obra, também tem a parte de literatura, de pintura, de design gráfico, ou seja, uma obra múltipla, de uma pessoa que foi autodidata, e que é uma inspiração pra gente, assim, né? Eu fico pensando, hoje, às vezes tem muitas pessoas que moram em cidades do interior, cidades longe das grandes capitais, e querem seguir um trabalho criativo, e acho que é muito difícil conseguir criar uma obra assim. E o Leme acho que é um exemplo de alguém que olhou para a cidade que ele vivia, olhou para a realidade que ele estava, e conseguiu transformar aquilo em algo muito singelo, muito autêntico, assim, né? São cerca de 25 mil fotos, né, Bruno, que a gente está catalogando. Como o Bruno falou, esse curta-metragem é o resultado de uma primeira parte do processo, que a gente começou no ano passado. Agora vai ter o longa-metragem também, que a gente vai introduzir mais coisas. E a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal também de mesclar a equipe de fora, tipo, marilenses que saíram da cidade, como no meu caso, mas também pessoas daqui. Então eu queria falar um pouco da nossa equipe. Tem a Daiane Crepaldi, que fez a direção de fotografia, está por aí, a Dai. Cadê a Dai? Palmas para ela. A Sibeli Barbosa Ferreira fez a direção de arte, cadê a Sibeli? Está por aí também. O Thiago Perucci fez várias funções, né? Vou tentar resumir com o som direto no set, mas fez o desenho do som na pós, fez a mixagem 2.0, se quiser, parabéns, Thiago. O Ian Gigliotti, que é sócio do Bruno, né? No nosso quintal, o produtor do filme, está por aí? Ian? Está escondidinho ali. Tem o Guilherme Peraro, que é meu sócio, não sei se ele chegou aqui a tempo do hotel, fez também uma das câmeras e é natural de Marília. Peraro, você viu por aí? Ah, tá ali, Peraro. E da equipe do curta, a gente tem a Wilza Matos, e sem a Wilza, acho que nada cultural seria feito em Marília, então parabéns, Wilza. A Wilza coordenou uma equipe de pesquisa que tem a Carol, que está aqui, né? Você sabe os nomes todos? Carolina Rodrigues. Obrigado aí por todo o apoio. Essa pesquisa que foi realizada na Câmara, sem vocês e sem o apoio também do Legislativo, seria
impossível esse filme, a Sofia, a Júlia e o Thiago. Muito obrigado por todo o trabalho que fizeram. A equipe do Bruno, acho que era essa equipe, né? Agora ela tá meio confusa, que tem o Longa também, processo, então misturou tudo. Entre as entrevistas que a gente fez em julho do ano passado, né, as primeiras foram com os filhos do Leme, né? Então eu queria chamar a Bel, que está por aqui, eu acho a Bel, que é a filha mais velha, que é a Bel, que foi uma das que, junto com os outros irmãos, o pai, preservou esse documento. Vamos ouvir agora alguém que conheceu muito bem o seu Sebastião Leme, a Bel. Bom, eu estou emocionada hoje. Eu já fiquei muito emocionada quando essa ideia chegou até a gente de fazer um filme sobre meu pai. Ele tem uma trajetória de produção fotográfica de décadas. As primeiras fotos que a gente viu e tem é de 1938. Mas não é o registro das fotos, é a identificação dele com as fotografias, com a necessidade de registrar a realidade sob os olhos dele, né? A realidade que ele enxergava, que ele queria documentar. Ele veio para cá em 29, quer dizer, ele não é um marilhense, né? Mas ele era um marilhense de coração. Então, o acervo que foi feito referência agora, eu acho que 90% é Marília. É Marília economia, é Marília política, é Marília rural, é Marília. E é ele que foi isso, um apaixonado pela fotografia e por Marília. Eu estou falando em nome, acho que nosso, dos filhos, e da minha mãe, que sempre foi uma companheira, né, ao longo dessas décadas, né, estando junto, acompanhando as idas dele, os projetos dele, os voos dele, né? E nesse voos, um deles, que eu acho que é o mais significativo, foi a invenção da máquina 360 graus. O desafio de buscar o registro das imagens, e de repente desafiado, ele falou, não, eu preciso obter uma imagem que consiga dar a volta numa esquina. E aí começa a fazer umas experiências com um latinho de tomate, tá? E vai, constrói a máquina, consegue a patente da máquina. Então, eu acho que esse observar a trajetória do meu pai é, assim, um exemplo, como acho que foi você, Rodrigo, que falou essa história da cidade do interior. A cidade do interior oferece muito pouca coisa, mas uma mente inquietante, uma mente aguçada, curiosa, ela busca, ela enfrenta, tem desafios. Não ficou rico com isso, mas era uma pessoa satisfeita com as coisas que ele fazia, né? Então, eu hoje, né, me emociono, não sei o que houve, tenho medo de chorar, me emociono com esta plateia aqui, que eu sei que grande parte está aqui, porque também ouviu falar ou conheceu de alguma forma a história de Sebastião Leme, ou conheceu pessoalmente Sebastião Leme. Então, hoje é um dia especial, né? Não está todo mundo aqui, né, do núcleo familiar, mas eu estou falando aqui em nome dos filhos, dos netos, dos bisnetos e da minha mãe também. Ele não estaria aqui agora, está nas dificuldades, 98 anos dela. Tá? Muito obrigada, gente. Vamos ver o que nós vamos ver. Você sentiu uma pressão,
acho que é a primeira vez, André, que tem um edital que permite a realização de filmes na cidade, né? Então eu queria chamar você para dar uma palavrinha sobre o edital. Boa noite a todos e todas. Serei breve, porque a expectativa de todos aqui é ver o filme e não ver a gente falar, embora as belas palavras aqui do Grota, do Bruno, da Bel, nos acalentam o coração nessa noite agradável. E dizer a vocês que a importância do poder público no fomento e no financiamento dos programas e das políticas culturais é absolutamente indispensável. É algo pelo qual a sociedade deve sempre lutar. E quando nós iniciamos esse processo de transformar os editais no mecanismo principal de financiamento das políticas culturais, a ideia é que isso pudesse gradativamente contribuir para ir mudando para melhor o cenário cultural do município. E quando a gente vê na ponta, né, o resultado, porque o edital ele é frio, né, os números são frios, as planilhas são frias, mas quando você vê na ponta o resultado, você vê que esse caminho ele é um caminho que vale a pena persistir, porque é fundamental o dinheiro público na promoção da cultura e da arte, principalmente num país profundamente desigual como o Brasil. No Brasil, se o poder público não atuar para democratizar o acesso às manifestações culturais, muitas pessoas ficarão alijadas desse processo. Eu quero cumprimentar o Bruno, o Ian, através de quem cumprimento toda a equipe de produção, o Rodrigo Grota, o cineasta, que assina mais um filme que eu ainda não vi, mas tenho certeza que sairei emocionado daqui essa noite, e cumprimentá-los porque eles fizeram tudo isso que eles falaram aqui. O filme tem toda essa importância histórica, cultural e artística, e eles fizeram tudo isso daqui com R$25 mil. Obviamente que tem aqui... Obviamente que tem uma dose enorme de profissionalismo e competência deles todos, de toda essa equipe que já foi aqui nominada, mas tem também uma dose enorme de um ativismo cultural. Porque com certeza o Grota abriu mão de uma remuneração maior, os outros diretores também, todo mundo envolvido, os pesquisadores, o próprio Bruno, o Ian, porque é importante dizer que a cultura é entretenimento, é arte, é reflexão, mas é também o pão de cada dia de milhões de brasileiros. A cultura representa 4% do PIB brasileiro, gera milhões de empregos, gera renda e tem uma importância fundamental para a sociedade brasileira. Então, nesse sentido, eu quero parabenizar o ativismo, a competência da sua equipe, Grota, mas, sobretudo, dizer que nós, no Poder Público, temos a obrigação de viabilizar linhas de financiamento cada vez com mais recursos para que você possa ter os recursos adequados para fazer grandes produções, belas produções. Eu disse recentemente, em uma sessão da Câmara, que Marília é uma cidade que ama o cinema, né? A primeira exibição de cinema em Marília foi feita em 1927, não existia nenhum município de Marília ainda. E hoje nós nos orgulhamos muito, porque mais do que ser uma cidade de espectadores de cinema, nós estamos nos tornando cada vez mais uma cidade produtora de cinema. E o Mauro, proprietário do Cine Esmeralda, deve estar emocionado de ver aqui a casa cheia para assistir um filme feito com recursos do município, feito grande parte no município, e contando a história de um daqueles que é um dos grandes construtores da identidade do povo marinhense. Então, o que o Bruno falou aqui é muito importante que a gente registre isso. O fato de você reconhecer publicamente as fotos do Leme na Cinemateca, isso aí já valeu os 25 mil e os 600 mil de todo o edital. Porque vocês estão, Bruno, ao mesmo tempo, é uma dialética muito bonita isso, ao mesmo tempo vocês estão escrevendo a história, na medida em que estão produzindo um filme desse personagem tão importante da história de Marília, e ao mesmo tempo reparando a história, reescrevendo a história e dando crédito àqueles que merecem o crédito e dando reconhecimento público a uma pessoa que dedicou a maior parte da sua vida à arte e em especial à fotografia. Então quero, mais do que parabenizar, Grota, agradecer a todos vocês, porque o que vocês estão fazendo hoje pela arte, pela cultura e pela memória do povo de Marília é algo que não tem preço. Não há edital e não há premiação cultural que pague isso que vocês estão fazendo por Marília, pela nossa memória e pela nossa história. E dizer a vocês que a política cultural no Brasil sofreu um momento de muita dificuldade nos últimos anos. E esse ano nós temos o orgulho de dizer que o Ministério da Cultura voltou, e não só voltou, como voltou com o maior orçamento da sua história. Só para estados e municípios,
Esse ano o Ministério da Cultura vai passar 3 bilhões e 800 milhões de reais pela Lei Paulo Gustavo, que tem inclusive a maior parte dos seus recursos voltado para o setor do audiovisual, e a Lei Aldir Blanc no segundo semestre vai repassar mais 3 bilhões de reais para todos os municípios e estados brasileiros, e isso vai ser disponibilizado em forma de edital para todos os fazedores de cultura do país, e Marília não é diferente. E é importante dizer, coincidência ou não, eu quero aproveitar a ocasião aqui para dizer que depois de amanhã está saindo um edital com recurso próprio do município de 600 mil reais para premiar projetos culturais, a produção de projetos culturais. Em seguida vem Lei Paulo Gustavo, com mais de 1 milhão de edital para o audiovisual, mais 600 mil para as outras linguagens, e no segundo semestre a Lei Aldir Blanc aí, com recursos perto na casa dos 2 milhões de reais. Ou seja, põe a criatividade para fora, escrevam os projetos, porque eu nunca imaginei que eu ia poder dizer isso para uma plateia da minha vida, mas vai ter dinheiro, Grota. É tão gostoso dizer isso que eu não me canso de falar. Então, mais uma vez, parabéns a todos, que a gente possa ter uma noite bela de cinema, que a gente possa todos juntos aqui celebrar a nossa história, a nossa memória e a nossa identidade de brasileiros do interior de São Paulo, de Marília, e certamente nós teremos ainda mais orgulho disso depois dessa noite. Viva Sebastião Leme, viva o cinema e viva esses artistas que nos proporcionam esses belos momentos. Pessoal, desculpa, eu falei bastante já, mas só eu tinha esquecido aqui e não podia esquecer de cumprimentar aqui o presidente da Câmara Municipal de Marília, o vereador Eduardo Nascimento, o vereador Hélio Ajeca, aqui também representando os demais vereadores. O presidente Nascimento já conheço há muitos anos, ele assumiu recentemente a presidência da Câmara, e desde que assumiu, a Câmara está de portas não abertas, mas escancaradas para a cultura. Sempre que nós precisamos, ele está lá à disposição. Obrigado, Du. Leva o nosso abraço para os vereadores. O Legislativo é muito importante nesse papel também. Valeu. Pessoal, 30 segundos só para a gente iniciar o filme. Eu queria justamente saudar o presidente Eduardo Nascimento, o Hélio Ajeca, o Danilo da Saúde, que aqui estão, porque acima de vereadores, hoje o acervo do Sebastião Leme, quem detém esse acervo é o Poder Legislativo. Então a gente confia e tem essa missão aí com vocês de zelar por esse acervo, digitalizar, e vamos nessa, conta com a gente para isso.